Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira, olha, o Santos não me permite ficar off, porque nós acordamos nesta quarta-feira com a notícia de que Diego Pituca rescindiu seu contrato com o Santos, não é mais jogador do Peixe e o destino deve ser o futebol japonês, mais especificamente a segunda divisão, Vevaren Nagasaki, que para os torcedores santistas é um clube conhecido. Afinal de contas, foi do Nagasaki que o Peixe pegou Fábio Carille para ser o treinador na Série B. Bora falar sobre esses desdobramentos envolvendo a saída de Diego Pituca a partir de agora. Antes, peço para que você se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui. Rumo aos 15 mil inscritos. Na verdade, 15 mil é a nossa meta arrojada. Inicialmente, quando o ano de 2025 começou, eu havia estipulado uma meta de 12 mil e nós estamos a 98 inscritos dessa marca. Nós vamos alcançar muito antes do que eu esperava. Eu achei que nós demoraríamos esse ano todo. Estamos começando o mês de agosto já batendo na porta dos 12 mil. 15 mil já é a próxima meta do nosso canal e quando chegarmos a este número eu vou sortear uma camisa oficial do Santos. Dedo no like, dedo no hype, comente, compartilhe, torne-se membro clicando no botão Seja Membro, ou se você preferir, caso não apareça aí, porque eu sei que nos iPhones não aparece, não sei o motivo, link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E já que falei de sortear a camisa, olha que camisa bonita, acabei de comprar, estou me sentindo um legítimo colombiano. Estava passeando aqui com a minha esposa e encontrei uma loja. Eu vim para a Colômbia decidido a comprar alguma camisa de um clube colombiano. Encontrei essa do Atlético Nacional. Aqui entre nós, eu preferia do Tolima, tá? Por um motivo bastante especial. Mas já que o Alfredo Morelos está no Atlético Nacional, essa daqui serve, né? Mas enfim, um ótimo acréscimo para minha coleção. Aprovado a camisa do Nacional. A produção tá dando risada aqui? Não? Então não está apenas olhando, acho que o meu marido tá louco. Bom, gente, vamos lá. Diego Pituca, jogador de 32 para 33 anos, tinha contrato com o Santos até o final de 2027, portanto, 2 anos e meio de contrato ainda, e o Pituca tinha um dos maiores salários do elenco e perdeu espaço justificadamente, merecidamente, nas últimas semanas. Primeiro é importante dizer que é o seguinte, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, existe uma divergência de informações. A rescisão do Pituca ainda não foi oficialmente comunicada pelo Santos, e eu até acredito que quando isso for sacramentado, eu imagino que o Santos vai fazer um post de despedida para o Pituca. Pelo que ele representou na sua primeira passagem, ele era um dos capitães do time nessa segunda passagem, mesmo que não tenha jogado absolutamente nada, mas eu acho até que pela relação que Santos e Pituca construíram, o Santos vai fazer alguma homenagem para o Pituca. Eu imagino que isso vai acontecer. Mas qual que é a divergência de informação que nós temos nesse momento? O Ricardinho Martins, que tem um canal no YouTube e também trabalha na TNT Sports, disse que o Pituca abriu mão de tudo o que tinha para receber. Quanto, André? 5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de reais. Uma baita de uma grana. André, por que esse valor? Então vamos lá. O Pituca assinou contrato com o Santos na virada do primeiro para o segundo semestre de 2023. E ele chega ao Santos quando o Santos já estava na Série B. Por assinar o contrato, o Pituca ganhou luvas, que é uma premiação financeira pela assinatura do contrato. Tinha um valor X. E quando ele assina esse contrato, o Santos na primeira divisão, o Santos ofereceu para o Pituca um salário alto. Quando ele chega ao Santos, o Santos cai para a segunda divisão e aí o seu salário foi reduzido, como de todos os atletas. Ele jogou o ano de 2024 inteiro na Série B com esse salário reduzido, pela metade. Alguns jogadores reduziram 60%, 70%. Essa diferença do que o Santos prometeu pagar para o que pagava durante a Série B, ou foi incorporado no salário a partir de 25, ou o Santos se comprometeu a pagar até o final do contrato. Então o Santos devia para o Pituca as luvas, valor X. Devia também a diferença do salário que prometeram pagar a ele e o que o Santos efetivamente pagou, outro X. E ainda os outros 2 anos e meio de contrato. Então aí vai mais uma grande quantidade. Somando tudo isso, 5 milhões de dólares, aproximadamente 27 milhões de reais. O Ricardinho Martins garante que o Pituca abriu mão de tudo isso.
O Lucas Mussetti, do UOL, que eu confio bastante, sempre cito aqui nos nossos vídeos, diz que o Pituca abriu mão de parte desse valor, ele não nos informou quanto, e que a diferença do que ele abriu mão e do que ele exigiu receber, ele topou receber de forma parcelada. O Santos topou, vai rescindir o seu contrato e agora o Diego Pituca deve firmar um novo vínculo com o Vivaren Nagasaki do Japão. Essa é a explicação. Agora eu quero opinar sobre o Pituca. Para mim, o sentimento que resume são dois, são os sentimentos. O primeiro, decepção, e o segundo, alívio. Eu vou começar pela decepção. Se eu disser para vocês que eu não fiquei feliz quando o Santos contratou o Pituca pela segunda vez, eu estarei mentindo. E mentiroso eu não sou. Eu celebrei, eu gostei que o Pituca voltou, porque a sua primeira passagem em 2019 foi muito boa, foi marcante. Ele era um dos melhores jogadores daquele time do Sampaoli, principalmente do Sampaoli. Era um jogador que se dedicava em campo. Alguém vai dizer, André, mas isso é o mínimo. É verdade. Mas a gente sabe que no futebol, principalmente no Santos, que tem tido elencos miseráveis nos últimos anos, são poucos aqueles em que o torcedor se identifica. E quando o Pituca sai, ele pediu para ficar, vocês se lembram disso? Mas o Andrés Rueda leiloou o Pituca, deu de graça, US$ 1 milhão para o Kashima Antlers. E quando ele volta, eu falei, poxa vida, vai voltar um cara identificado, que teve uma boa passagem e que talvez, quem sabe, volte com aprimorado, né, com as suas qualidades aprimoradas, porque vai jogar fora do Brasil. E aí nós vamos falar de decepção. Porque a passagem do Pituca, essa segunda passagem, foi muito ruim. Para não dizer que não teve nenhum momento bom, o Paulista dele de 2024 foi ok. Mas na Série B, mesmo com adversários de nível técnico baixíssimos, o Pituca foi muito mal. Muito mal. Contra Brusque, Chapecoense, outros clubes desse nível, o Pituca foi muito mal. Andando em campo, errando coisas básicas, fundamentos básicos. E nós nos perguntávamos, onde está o Pituca que nós conhecíamos? E quando o Santos passou a jogar contra adversários de um nível ainda maior, principalmente agora em 2025, quando o Santos volta à primeira divisão, o futebol do Pituca simplesmente se deteriorou, sumiu, ele inexistiu. Um jogador que parece sem confiança, medroso, só tocando para trás, errando domínios, parou de ser aquele jogador intenso dentro de campo. E isso é decepcionante. Um jogador que, infelizmente, as suas atuações em 2025 depuseram contra o seu próprio passado com a camisa do Santos. E aí a gente tem que falar de alívio, porque é um jogador que estava onerando o clube, que estava tirando a oportunidade de outros jogadores, do próprio Bom Tempo, por exemplo. Afinal de contas, o Pituca é um segundo volante. Eu preferia que ele tivesse jogado de primeiro volante, mas isso não vem ao caso. Jogando de segundo volante, muitas das vezes ele entrou antes do Bom Tempo, que está pedindo passagem há muito tempo. O Ian, que para mim é um jogador que hoje tem características que o Pituca nunca teve na sua carreira, de chegar na área, de pisar na área, de ser um goleador, de ser um elemento surpresa. O Pituca nunca foi isso. Às vezes ele chuta de fora da área, mas chegar, pisar na área como elemento surpresa, o Pituca nunca fez isso e já tem 33 anos de idade. O Ian tem 20. Também o Ian perdeu espaço, porque o Pituca, como eu disse, estando bem ou estando mal, tinha espaço no elenco, tinha moral, ele usava a braçadeira do nosso eterno Zito. Então ele onerava o clube, ele ia muito mal, ele comprometia e ele tirava espaço dos meninos da base. Portanto, a sua saída tem que ser celebrada. Ainda que alguns de nós tenhamos sentimentos bons pelo Pituca. Porque ainda que esportivamente falando, futebolisticamente falando, a sua segunda passagem tenha sido uma lástima, uma decepção, uma coisa triste, o Pituca nunca falou mal do Santos, como outros jogadores que saíram pela porta dos fundos, que menosprezavam o Santos. Ele sempre demonstrou se importar com o Santos. Ele não fazia corpo mole, ele estava tendo problemas técnicos, mas de vontade, eu acho que não era esse o problema. Acho que o problema é teto. Ele bateu no teto, não conseguia extrair mais dele, ele não conseguia extrair mais de si mesmo. E agora ele, segundo o Mussetti, ainda abre mão de parte do que tinha para receber.
poderia sentar no contrato e ser ainda mais lesivo à saúde financeira do Santos. E, aliás, ele vai para o Japão, porque ele tem uma identificação com o Santos no Brasil. Poderia ir para qualquer clube. Quase foi para o Atlético Mineiro. Na hora H pediu para ficar. Agora sai e vai para o futebol japonês, onde ele é ídolo. No Kashima Antlers, os torcedores o adoram. Vai para o futebol japonês. Pelas reportagens que saíram, a família dele gosta do Japão. Aliás, um baita de um país. Então o Pituca encerra sua passagem, segunda passagem com a camisa do Santos. Creio eu que será a última. Acho que ele fará o último contrato da sua vida no Japão. E o que fica para nós torcedores é isso que eu disse, um misto de decepção pelo que foi a segunda passagem, um pouquinho de gratidão pelo que foi o Pituca da primeira passagem, também não vou cuspir nesse prato, mas também um alívio. Agora é hora de minutagem para o Bom Tempo, para o Ian e para outros jogadores que estavam pedindo passagem e que estavam tendo seu desenvolvimento interrompido ou pelo menos atrapalhado pela simples presença do Pituca. E no vídeo de ontem nós falamos sobre o Sampaoli, que em abril disse que com esses jogadores ele via o Santos com a seguinte espinha dorsal: Luan Pérez na zaga, Pituca no meio, Soteldo no ataque. Soteldo já foi, Pituca está indo. Acho que o Sampaoli vai virar para a direção e vai dizer: necessito de refuerzos. Mas a gente precisa mesmo. Beleza, galera? Esse é o vídeo sobre Diego Pituca. Boa sorte na sua carreira, mas no Santos definitivamente não dava mais. Opine, você está feliz com a saída de Pituca ou não? Comente, compartilhe, se inscreva se for novo por aqui. Faltam 98 inscritos para os 12 mil. Já estamos mirando lá na frente. 15 mil inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe o torcedor santista tem vez e voz. Ótima quarta-feira, fique com Deus e até a próxima.